Irmãos, peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, hoje no capítulo 2, do versículo de número 8 a 11, a carta à igreja em Esmirna. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, essa é a tua palavra. Esta é a verdade que acabamos de ler. E nós te damos graças por isso, nós agradecemos porque temos o privilégio de ler a tua santa voz registrada na Escritura e a partir dela ouvir o Senhor falando conosco, trabalhando o nosso coração, nos encorajando, exortando, nos direcionando, Pai, para a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nesse momento agora da mensagem, fala conosco poderosamente, fala conosco individualmente, fala conosco como comunidade, abençoa cada um aqui, Pai, para que a tua palavra encontre morada e transforme a nossa forma de ver o mundo e viver nele. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos passado nas últimas semanas pelo livro de Apocalipse. Se Deus permitir, teremos ainda uma longa jornada pela frente, mas estamos agora na primeira parte do livro. Aquela parte que normalmente é um pouco mais tranquila, se podemos falar assim, que é a parte onde não há tanta divergência de opiniões, que é a parte das 7 cartas às 7 igrejas. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de ver a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, do 1 ao versículo de número 7. E lá nós vimos que aquela igreja foi chamada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a voltar ao primeiro amor. Aquele amor que é direcionado a Deus, aquele amor ao Senhor que, sendo vivido corretamente, é refletido no nosso relacionamento para com o próximo. Então agora, na segunda carta, nós veremos uma segunda exortação. E algumas coisas que eu disse semana passada é importante repetir aqui para que você entenda bem essas cartas do livro do Apocalipse. Foram 7 igrejas que foram escolhidas por Jesus. Existiam várias outras naquela região. A igreja de Colossos, por exemplo, estava ali bem próxima dessas. Mas foram 7 escolhidas, porque 7 no Apocalipse é um número que representa uma totalidade. Então essas igrejas se referem também a nós, hoje a qualquer outra igreja. Ainda que tenha questões particulares de cada uma, elas refletem, cada uma ao seu modo, aspectos, faces da igreja de Cristo em todas as épocas. Por isso, ainda que seja endereçada aos esmirnenses, também é endereçada a nós, os freguesia-do-oenses, a gente pode falar assim. Então, essa palavra, apesar de antiga e contextualizada, ela é direcionada a nós também, pois Jesus é aquele que habita no meio das igrejas. Jesus é aquele que sustenta os anjos em suas mãos. Ele conhece nossa situação e certamente essa carta tem algo a nos dizer. E no caso, agora na carta de Esmirna, veremos como enfrentar o sofrimento do jeito que Jesus quer. Como podemos encarar as dificuldades da vida, próprias da vida cristã, de maneira que agrade ao nosso Senhor. E já te treinando para a leitura das demais cartas, observe que essa, assim como todas elas, segue uma estrutura. Nós temos no versículo 8 uma identificação de quem fala, Jesus Cristo, e como ele se apresenta aqui. Depois, no versículo 9, a situação da igreja que ele tem ciência. Versículo 10, a recomendação dele para a igreja. E o versículo 11, a promessa para a igreja. Todas as 7 cartas seguem o mesmo formato. Então, se você quer estudar elas já antecipadamente, esse é o segredo. Quem fala, qual a situação, qual o conselho e qual é a promessa. Então, seguindo a mesma forma como vimos na semana passada, vamos olhar essa carta parte a parte. O versículo de número 8 nos diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu mencionei na semana passada, e agora nesses primeiros eu faço questão de repetir, que a maneira como Jesus se apresenta em cada uma das igrejas não é contraditória com as outras.
Na verdade, é como se Jesus fosse visto por 7 perspectivas diferentes, uma perspectiva perfeita sobre ele. Na última vez, vimos que ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Agora, além de ser aquele que sustenta os anjos e caminha na igreja, ele também é o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. E assim como na carta passada, nessa também, esta apresentação é extremamente importante. Só uma questão sobre isso. Você sabe tudo sobre quem é Jesus? É impossível. Ele é Deus, ele é infinito. Ele vai muito além da nossa capacidade de compreendê-lo plenamente. Porém, pela palavra de Deus, a palavra inspirada, que tem tudo que nós temos que saber sobre quem ele é, aqui nós encontramos várias verdades sobre Cristo. Então, você talvez já tenha passado por isso, certamente já passou por isso, é um cristão. Em determinado momento da sua vida, determinado desafio, momento que você está passando, você lembra de um aspecto específico da pessoa de Cristo. Talvez em um momento que você se sentiu tentado a negociar a verdade, a dar um jeitinho no seu trabalho, a negociar um princípio, você lembrou como Jesus sempre foi firme e fiel e nunca negociou nenhum dos seus princípios. E a firmeza e a postura de Cristo te inspirou. Talvez em outro momento, no meio do seu sofrimento, você lembrou: o meu Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Ele sofreu a maior dor para que eu enfrente as menores dores com perseverança. É uma verdade que todos nós, ao lembrarmos de Jesus, sempre lembraremos de algum aspecto dele. Um aspecto que não representa o todo, mas um aspecto que naquele momento é poderoso para nós. Por exemplo, no meu trabalho pastoral, eu aconselho, visito, ajudo os irmãos, e eu não vou falar tudo sobre Jesus em cada momento que eu converso. Mas se você vier para mim com lutas por estar sofrendo em nome de Cristo, eu vou te lembrar da perseverança de Jesus. Se você vier para mim abatido e esmagado pelos seus pecados, eu vou te lembrar do perdão que há em Jesus. Porque, como diz Jesus, o dono da casa tem que saber tirar do baú coisas antigas e novas. A gente tem que saber usar bem a palavra da verdade. Porque não dá para falar tudo de uma vez. Então, aqui nas cartas, Jesus se apresenta da forma como a igreja, naquele momento, naquele desafio, precisa lembrar dele. E como ele diz que ele é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. E aqui, basicamente, ao dizer que ele é o primeiro e o último, é como se ele dissesse: eu estou lá no princípio e eu estou lá no fim. Igual foi no capítulo passado, quando disse que o Pai é o alfa e o ômega. Jesus e o Pai são um. Não a mesma pessoa, mas eles são um em unidade. Então, quando a gente percebe, Jesus também é o alfa e o ômega. Ele é aquele que está no começo de tudo, ele é aquele que está no final de tudo, além do que a nossa mente consegue entender. E nesses extremos, tudo que acontece no meio está debaixo do controle dele. Ele não é um personagem que vai descobrir na história aos poucos. Jesus não é alguém que é pego de surpresa, ele não é vítima da história. Jesus é senhor da história, porque ele é o primeiro e ele é o último, ele tem total controle sobre a história. E mais do que isso, além de ser aquele que tem total controle, ele entrou na história, se encarnou, se fez semelhante a nós, viveu, morreu, mas tornou a viver. Então Jesus se apresenta como aquele que tem controle sobre tudo, mas também aquele que sabe o que é a dor, sabe o que é o sofrer, passou por ele da maneira mais extrema possível e o venceu. E agora, porque ele venceu, a igreja de Esmirna e a igreja da freguesia do Ó, e de qual igreja você seja, ou nos assistindo pela internet, também pode vencer. Então, qual é a situação daquela igreja? Versículo 9 nos diz: conheço a tribulação pela qual você está passando, sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então Jesus apresenta 3 características da igreja. Era uma igreja sofredora, era uma igreja pobre aos olhos da sociedade, mas também uma igreja que era ofendida continuamente pela blasfêmia dos judeus. Então essa é a perspectiva que Jesus recebe de informação do anjo da igreja. E o anjo comunica: eles estão passando por isso, eles estão sofrendo, eles estão no meio de blasfêmias. E Jesus diz: eu sei. Eu sei. E aqui, antes mesmo da solução do versículo 10, ele já nos chama a perceber de uma forma diferente. Primeiro, vamos entender aqui a questão da perseguição. Aqui vai dizer que ele passa por tribulação. O que é tribulação? Tribulação é qualquer tipo de sofrimento que nós passamos por conta da nossa fé. Não somente perseguição religiosa, mas perseguição contra aqueles que são filhos de Deus. Sofrimento contra aqueles que são filhos de Deus. Por exemplo, você pode estar passando por tribulação ao ser um missionário em um campo em um país perseguido e te caçarem, literalmente com armas, cães e tudo que tiver direito. Isso é perseguição, no nível mais extremo que existe. Mas também essa tribulação pode ser experimentada por nós. Quando, por exemplo, você é um filho de Deus, passa por uma enfermidade, uma dificuldade familiar, e alguém vira para você e pergunta: vem cá, mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Você é crente? Você não tem o Jesus que curou lá, o cego, o surdo, o mudo? Por que você está doente?
Ou talvez nem fala, mas você sabe o que a pessoa pensa, sabe que tem aquele criticismo assim, contra o cristianismo. Você sabe que existe uma aversão, uma certa zombaria, um preconceito contra a sua fé. É claro, existe uma grande diferença nos extremos da dor e do sofrimento de ambas as tribulações. Mas tudo é tribulação pelo fato de sermos cristãos. Quando você passa por um desafio e isso te traz sofrimento, ali é uma tentação. Eu vou ceder e resolver como o mundo resolve isso, ou eu vou encarar essa dificuldade e desafio como um cristão deveria encarar, com perseverança, confiança, coragem no meio do sofrimento. E Jesus diz, eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Além disso, ele também sabe da pobreza. Aqui é a pobreza literal, material. Uma pobreza que era causada justamente pelos judeus que se tornaram sinagoga de Satanás. E dado o momento político em que nós estamos, é importante explicar. Aqui não é uma questão de antissemitismo. Eu não estou falando nada sobre a etnia judaica, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo aos judeus de Esmirna naquele contexto que eles estavam fazendo. Tá? Antes que a gente possa entender errado a questão aqui. O problema é o seguinte, na cidade de Esmirna, nós temos pelo registro arqueológico, ali nós tínhamos um forte culto ao imperador. Na Roma antiga, na Roma do Império Cristão, na época que o cristianismo estava existindo, o Império Romano ele impunha a adoração ao imperador. Isso acontecia de várias formas. Você tinha, por exemplo, cultos ao imperador, sacrifícios ao imperador, lugares dedicados ao imperador, ou de maneira mais velada, como possivelmente é o caso aqui, quando, por exemplo, você teria a parte dos seus recursos destinados ao imperador com algum tipo de imposto, quando você teria algumas atitudes públicas, algumas saudações, formas de falar, formas de agir, que demonstravam sua fidelidade ao império. O que acontece? O Império Romano sempre foi favorável aos judeus, pelo menos em grande parte do tempo, de forma que eles respeitavam a religião dos judeus. Vocês seguem a vida de vocês, do jeito de vocês, não passem dos limites, e a gente permite que vocês existam. Tanto que a gente olha para os evangelhos, olha para o livro de Atos, e nós não vemos ali em nenhum lugar uma perseguição explícita dos romanos contra os judeus. A gente sabe que da perspectiva dos judeus não era uma coisa muito agradável, aquela dominação e controle, mas era sustentável. Dava para viver assim. Qual o problema? Quando o cristianismo surge, ele surge como um grupo dentro do judaísmo, pelo menos aos olhos dos romanos. É só mais uma vertente do judaísmo. Temos fariseus, saduceus, herodianos, enfim, temos os cristãos, seguem o nazareno Jesus Cristo, o filho de José, o filho de Maria. Até aí, tanto faz. Qual o problema? No livro de Atos, nós começamos a perceber que há uma ruptura, uma separação entre o cristianismo debaixo do guarda-chuva do judaísmo para ser agora uma religião marginalizada. Isso acontece quando, por exemplo, no livro de Atos, os grandes perseguidores não é o Império Romano. Quem é que persegue Paulo? Apedreja Paulo, açoita Paulo, mente contra Paulo várias e várias vezes. Os judeus que não creem em Cristo. Quem que mandou matar Estevão? Os judeus que não creem em Cristo. Quem era o grande perseguidor da igreja? Paulo de Tarso, um judeu que não cria em Cristo ainda. Então o judaísmo foi o grande primeiro perseguidor da igreja. O que acontece? Com o passar do tempo, os romanos começaram a perceber uma separação. Aquele cristianismo que estava coberto na visão deles de judaísmo, agora começa a parecer uma outra coisa. E os próprios judeus em Esmirna estavam causando esse problema, dizendo, aqui é uma reconstrução histórica, né? A gente não tem registro de fato foi assim, mas é como se fosse assim. Chegou, por exemplo, o domingo, dia do Senhor. Os cristãos não iriam em praça pública fazer os comércios, é um dia dedicado ao culto e adoração. O que acontecia? Os judeus pegavam, as autoridades romanas falavam assim, sabe o fulano de tal? Então, ele não veio aqui no dia da praça oferecer seu trabalho, sua dedicação ao Império Romano, porque ele é cristão. Ah, é? É. Ah, então, essa área aqui onde ficava a barraquinha dele na feira, pode tomar ela, pode ficar outro aqui no lugar. Aí você, cristão, voltava na segunda-feira para trabalhar e perdeu seu ponto. Perdeu. Ah, mas não tem mais. Você perdeu. Você estava adorando a Cristo ao invés de adorar o Senhor, que é César, na visão deles. Então os judeus, de várias malícias e por meio de blasfêmias, acusações falsas, estavam levando os cristãos a serem maus vistos pelo império. Isso trazia para eles prejuízo financeiro, principalmente. Pais de família perdiam seus empregos, perdiam sua oportunidade de trabalhar, eram difamados, caluniados. Você perdia o seu negócio. Pense você que é autônomo. Mentirem sobre você de tal forma que você não consegue nem mais parar no ponto que você trabalhava antes, porque senão vai ser difícil de continuar ali. Ah, mas eu trabalho aqui há 30 anos. Não interessa. Você é um problema para o Estado. Quer trabalhar? Se vira. Aqui não mais. Então aquela igreja, composta de pessoas trabalhadoras, talvez um grupo igual a esse aqui, não muito maior do que isso, era uma igreja que estava sofrendo pobreza. Pobreza não no nível assim, poxa vida, filho, nesse Natal não vai dar para comprar um PlayStation 5 para você. É pobreza no sentido de não dá para comprar comida. Pai, eu estou com frio, não tem roupa. Não dá para comprar roupa, papai não tem muito o que fazer, o papai já está aqui só de cueca. Você já está usando toda a roupa que tem aqui em casa. É nesse nível de pobreza.
por causa da malícia dos judeus. Não qualquer judeu, mas os judeus se tornaram, de fato, uma sinagoga de Satanás, uma comunidade de Satanás, não porque adoram o Deus verdadeiro, mas porque deturparam a fé do Deus verdadeiro numa adoração ao diabo. E aqui uma palavra, sim, agora ao judaísmo, como nós temos hoje. E aqui eu faço com muito cuidado. Tem muitos cristãos que valorizam o judaísmo de tal forma que pensam assim, são nossos irmãos. Não são. É claro, existem extremos, como foi nesse caso, tem extremos, como foi no caso do livro de Atos, mas nós temos que entender que os judeus hoje precisam de salvação em Jesus Cristo. Eles não são salvos por serem judeus. O apóstolo Paulo fala isso claramente em Romanos. Nem todo judeu é judeu de fato. O judeu de fato, o judeu no sentido de crente, é aquele que é filho de Abraão. E os filhos de Abraão não são os descendentes genéticos de Abraão. São aqueles que creem no mesmo Deus que Abraão crê, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então os judeus hoje precisam ser alcançados com missões, com orações, com intercessão. Nós temos que perder um pouco daquela simpatia de querer fazer igrejas judaicas. Já viu que as igrejas têm um monte de elemento do judaísmo? Tem bandeira de Israel para lá e para cá? Não é isso que a igreja é. Você pode ser pró-Israel, pró-Palestina, o que você achar melhor. É uma questão que não faz a menor relação com a Escritura. A questão é que nós não podemos invernizar o judaísmo como um quase cristianismo. O judaísmo sem Jesus é um anticristianismo, porque nega o Deus encarnado, o Yahvé encarnado, o Jeová encarnado, que é Jesus Cristo. Então nós temos que orar e interceder pela vida dos judeus, enviar nossos filhos como missionários para pregar aos judeus, com amor a eles, não com ódio a eles, com amor, assim como temos a qualquer perdido. Mas temos que falar isso de tempo em tempo, porque muitos evangélicos idolatram Israel sem nenhuma razão justificável. Israel e os judeus são um povo, assim como outro povo, que precisa da redenção em Jesus. Existe, na verdade, um agravante. Eles têm toda a revelação do Antigo Testamento que aponta para Cristo e ainda assim o negam, o que torna a situação deles ainda pior do que de outros povos. O seu colega de trabalho que é da Umbanda, do Candomblé, está mais perto do reino, de certa forma, do que de um judeu que rejeita Jesus Cristo. Porque um rejeita por desconhecimento, o outro tem todas as evidências e ainda assim diz, não, você é um falso Messias. Por isso, não odeie os judeus, ame eles, assim como todos os povos. Evangelize os judeus, assim como evangelizamos todos os povos. Mesmo que eles tenham feito mal no começo. Hoje não fazem, mas ore por eles, interceda por eles. E peça que Deus levante mais pessoas para servir de evangelizando os judeus. Mas dentro de tudo isso, perseguição, pobreza e as ofensas, o que Jesus fala para a igreja? Conheça a sua pobreza, embora você seja rico. Então, antes de mostrar a solução, Jesus diz para aquela igreja que existe uma outra perspectiva. Aos olhos da sociedade, eles são perseguidos, miseráveis, ofendidos e empobrecidos. Mas Jesus diz, aos meus olhos, eu sei que vocês são ricos. E que riqueza é essa? É a riqueza espiritual. É a riqueza de ser alguém que teme a Deus e vive o Evangelho pelos tesouros celestiais e não tesouros da terra. A gente leu agora na liturgia a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, espiritualmente. Por quê? Herdarão o reino dos céus. A questão aqui não é, o pobre vai para o céu, o rico vai para o inferno. Não, não é isso. Mas pessoas que têm muito ou têm pouco nessa terra, isso não diz nada sobre sua vida espiritual. Você pode ser um multibilionário, como pode ser a pessoa mais pobre do mundo, e isso não afeta em nada diretamente o ser crente ou não ser crente. Isso, vai trazer implicações para a sua vida, mas a sua fé não depende do quanto você tem ou não tem. Uma pessoa, a gente conhece, acho que muitos de vocês conhecem pessoas assim, lembra daquela senhorinha que já não enxergava mais, já não andava mais, mas fazia questão de separar um momento do seu dia para orar? Sabe aquela pessoa que não tem nem o ensino fundamental completo? Você pedir para ela ler um jornal, não sabe ler, mas lê a Bíblia com esforço e cuidado e adora o Senhor Jesus Cristo com sinceridade de coração? Aquela senhorinha é muito mais rica que o Elon Musk, qualquer milionário desse mundo. Você agora pode estar sentado do lado de uma pessoa mais rica do mundo. E você não tem noção disso. Você pode ser filho de um multimilionário celestial. E você não tem noção disso. Porque os nossos olhos querem olhar apenas para a terra. Mas Jesus olha para aquela igreja, a igreja de Esmirna, e não vê defeito nenhum. A gente olha para a igreja de Éfeso e tem problema, falta o primeiro amor. Aí na igreja de Esmirna, não tem nada para corrigir. Na verdade, a única coisa que Jesus corrige é a perspectiva. Ele mostra, olha, vocês são olhos dos mundos miseráveis, pobres, mas eu sei que vocês não são. Vocês são ricos. Ricos de tesouros que, como Jesus fala em Mateus capítulo 6, a traça não corrói, o ladrão não rouba, ninguém pode tirar de você. Tesouros celestiais, as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Por isso você tem ficado acanhado, perturbado com quanto você tem no banco ou não tem, se você vai ter como pagar conta ou não vai pagar conta, se você tem a famosa e desejada independência financeira ou não. Guarde seu coração disso. É importante ser prudente, trabalhar duro e fazer o melhor com os recursos que você tem. Mas lembre que a verdadeira riqueza, ela é a celestial. Porque quando você morrer, o que esse dinheiro vai fazer? Nada. É papel. É níquel, cobre, moeda. Acaba. Tudo isso vai acabar.
mas aquilo que você entesourar com o Senhor, Ele vai guardar. E Jesus te olha não pelo que você tem no bolso, não é pela roupa que você veste, pelo carro que você tem, a vida que você sustenta, mas Ele olha para você pela vida de devoção, cuidado e amor que você tem. E nesse caso dos esmirnenses, eles eram ricos, profundamente ricos. A perseguição que pode parecer estar do lado da história, mostra para eles na perspectiva de Jesus que vocês estão do lado certo. Como lemos também em Mateus 5, bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos, iguais os profetas antes de vocês. Alegrem-se, deem gritos de alegria, porque vocês são comparados com pessoas dignas. Vocês estão sofrendo pela verdade. O apóstolo Pedro diz, se é para sofrer, que seja pela verdade. Então Jesus olha para aquela igreja e muda a perspectiva. Vocês são pobres, perseguidos e zombados, mas para mim vocês são elogiados, vocês estão do lado certo, sofrendo pela verdade, e são ricos de coisas que ninguém nessa terra pode tirar de vocês. E qual que é o conselho de Jesus para aquela igreja? Versículo 10. Não tenha medo. Do quê? Das coisas que você vai sofrer. E esse é um versículo que vai contra muito do evangelicalismo moderno, né? Porque a primeira parte, não tenha medo, todo mundo, glória a Deus, aleluia, aê! Não tem que ter medo. Aí Jesus fala, das coisas que você tem que sofrer. Ah, Jesus. Mas e a vitória, e o livramento, e o testemunho? Pois é, Jesus não se importa tanto com isso. Na verdade, Jesus ele não veio aqui para te dar uma vida sem problemas, mas ele te dá conforto e confiança no meio do problema. É por isso que ele fala, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Isso vai acontecer, é inescapável, a perseguição virá sobre a igreja. Jesus falou isso nos evangelhos. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se odeiam quem me enviou, vão me odiar porque eu envio vocês. Jesus já tinha avisado a igreja sempre que nós sempre seremos perseguidos. Sempre haverá dificuldade na vida cristã. Sempre haverá perseguição em todos os extremos. Tanto o missionário fugindo literalmente com suas pernas do perigo, como aquele que é zombado no trabalho, perde oportunidades por ser fiel a Jesus Cristo. A perseguição alcança todos nós em níveis diferentes da nossa vida. Mas Jesus diz, não tenha medo. Por quê? Ele tem controle. Ele é o primeiro e o último. Nada escapa da sua mão. Mas ele ainda descreve como vai ser essa perseguição. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. E aí surgem algumas perguntas. O diabo pode fazer isso com a gente? De certa forma, sim. Porque o diabo ele age através desse mundo caído. O próprio apóstolo João vai falar que ele é o príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno. Porque o diabo ele age por detrás das mentes e corações daqueles que o adoram, daqueles que não servem ao Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, mais para frente, vai mostrar que tem o povo do dragão e o povo do cordeiro. Se você é povo do dragão, você vai caçar o povo do cordeiro. E o povo do cordeiro será preservado, da maneira como Cristo faz isso, da boca do dragão. Então ele mostra, o diabo, ele vai colocar vocês em tribulação. Uma tribulação que será para testar vocês. E aqui é uma palavra interessante, porque a palavra peirasmos no grego, ela pode ser tanto traduzida como tentação, naquela ideia do diabo que quer fazer a gente cair, como provação. Aí o pessoal fala assim, quando é provação é para amadurecer a nossa fé, e é Deus é o causador disso. Quando é tentação é o diabo que está querendo fazer isso para nos derrubar. É uma distinção até correta de entendimento, mas gramaticalmente é a mesma palavra. O que vai determinar isso? É a perspectiva. Nós sabemos que quando o diabo nos traz desafios na vida para nos derrubar, o nosso Pai Celestial, com a multidão de testemunhas que Hebreus 12 fala, está no céu torcendo por nós. Torcendo pela nossa vitória, pela nossa chegada na Jerusalém Celestial. Quando você passa por uma dificuldade, o diabo pode até estar por detrás disso. Mas por detrás do diabo, tem um Deus muito maior do que o diabo. Um Deus que não permite que o diabo pinte e borde com a sua vida e faça o que ele quiser. Lembra de quando o diabo quis peneirar a vida de Pedro? Jesus intercede por ele. O diabo não pode arrancar você das mãos de Cristo. Ele pode rugir como um leão. Ele pode tentar atacar a igreja. Ele pode se voltar como um dragão tentando destruir a gente com fogo, com água e tudo que tem alcance. Tudo está no seu alcance. Mas Jesus é maior que o diabo. Então ele pode tentar te derrubar. Mas na hora que o diabo tentar te derrubar, o seu Deus estará te permitindo passar por aquilo para que você possa perseverar, vencer. E o texto coloca aqui uma passagem estranha. Por 10 dias. E o que é isso? A gente já viu até aqui no livro de Apocalipse o simbolismo do número 3, que aponta para a Trindade, e o número 7, que aponta para uma perfeição, uma completude de origem divina. E o número 10? Esse que é um pouco mais difícil, porque ele só aparece aqui e no milênio lá para frente. O que acontece é que normalmente a gente entende esse 10 a partir de uma ideia de uma completude. O 10, quando a gente pensa em simbolismo, normalmente ele remete à ideia do círculo. É uma ideia completa.
É como se Jesus falasse, o que você vai passar, essa tribulação, vai ter começo, meio e fim. Ela vai começar, vai se desenvolver, vai ser intensa, mas ela vai acabar. Mas também é muito provável que João, aqui inspirado pelo Espírito Santo, repetindo as palavras de Cristo, esteja lembrando do episódio de Daniel. Lembra no começo do livro de Daniel, quando Daniel foi enviado para a Babilônia? Foi levado para a corte do rei Nabucodonosor e fizeram ele comer, junto com seus amigos, as comidas, os finos manjares do rei? Por quanto tempo Daniel perseverou? 10 dias. Então pode ser que haja uma mistura dos dois conceitos. É uma provação que vai ter começo, meio e fim, ela vai durar, vai existir, mas é curta, ela acaba, ou literalmente 10 dias. A gente não tem, pela arqueologia, registro de como que foi isso, mas nós sabemos que essa igreja sofreu e sofreu muito. Nós temos registro, por exemplo, de um dos pais da igreja, o Policarpo de Esmirna, que foi um pastor dessa igreja, que mesmo idoso não negou a sua fé quando foi perseguido e morto por causa da fé cristã. Segundo o relato, tentaram ele várias vezes dizendo, olha, larga esse negócio, você já é velho, para que ficar insistindo nisso? O senhor já tem o quê, 80 e poucos anos, para que seguir nesse negócio? Larga a mão, senão você vai morrer no Coliseu. E ele fala, olha, eu servi esse Senhor por 86 anos da minha vida, ele nunca me fez mal. Por que eu vou trocar de Senhor agora? E Policarpo morreu queimado numa fogueira, se bem que o fogo não pegou nele. E aí um soldado perfurou Policarpo, que cantava e orava enquanto morria. Essa igreja sabia o que é sofrer. Um sofrimento que começou, durou e acabou. Você talvez não passe pelo nível da seriedade do que essa igreja veio passar nas décadas futuras. Mas você, como eu disse várias vezes aqui, vai passar por problemas. Vai passar por sofrimentos. O diabo vai tentar você várias vezes na sua vida. Mas você precisa lembrar, por detrás de cada tentação, há um Deus torcendo por mim. Há uma igreja dos santos que já estão na glória, de anjos e seres celestiais torcendo por mim. Há um povo de Deus olhando para esse momento e falando assim, vença, vai Fábio, vai Vanderlei, vai Leila, seja firme, intercedendo e torcendo por nós. Deus não quer a sua derrota, Ele quer a sua vitória, mas uma vitória que vem por meio de luta, igual foi a do Filho dele, Jesus Cristo. Jesus venceu depois da luta. Então, ainda que você sofra, lembre, vai acabar. São 10 dias. Literais, ou metaforicamente, são só 10 dias. Comparados com a eternidade, com aquele que é primeiro e último, 10 dias é pouco. Por isso, arrume sua perspectiva. E lembre, o diabo pode tentar, ele pode provocar, ele pode fazer um monte de coisa contra nós, mas ele não tem controle sobre a sua vida. Ele não determina o seu destino. Ele não determina o resultado da tentação que ele faz com você. Ele apenas te tenta, mas quem vence é você no poder do Espírito Santo. E lembre, dura por um tempo, uma hora vai acabar. E Jesus termina o versículo 10 dizendo, sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ou numa outra tradução, e eu lhe coroarei com a vida. Quando a gente lembra do Império Romano daquela época, a coroa não era aquela de ouro redonda que coloca na cabeça, mas era aquela coroa de louros, igual tem na nota do real. Sabe aquela face da cara, do cara ou coroa? Ela tem uma coroa de louros ali. Essa era a coroa da época. A ideia é que um atleta, quando vencia uma prova, recebia uma coroa daquela, que um dia murcha, um dia acaba, as folhas caem e passa. Mas Jesus diz, se você for fiel, não só no momento da luta, não só no momento da conversão, no momento do batismo, no momento do êxtase, do calor do momento, do chamado, do apelo, se você for fiel dia a dia, nos dias bons e ruins, na firmeza e na fraqueza, como um casamento, em cada oportunidade, até a morte, você será coroado com a vida eterna. Você receberá não uma coroa de folhas que murcham, estragam e as lagartas comem. Você será a coroa da vida eterna. Você receberá a recompensa da fé, que é a vida eterna. E o versículo 11 diz, quem tem ouvidos, todos nós temos, então prestemos atenção na palavra de Jesus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ou seja, aquele que for fiel até a morte, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? É o lago de fogo e enxofre. Aqui é uma coisa muito complexa, eu quero tentar simplificar o máximo possível, mas a Bíblia apresenta a vida cristã, a vida de uma forma geral da seguinte forma, a vida humana. Você nasce, vive e morre. Após a sua morte, se você for alguém temente a Deus, você vai para o céu. Se você não for temente a Deus, você vai para o inferno. Só há 2 destinos, não há purgatório na visão da Escritura. Você vai para um dos 2 destinos. Quando Jesus voltar, tanto os que forem para o céu como os que foram para o inferno vão ressuscitar em corpo, estarão diante de Cristo no dia do juízo final, e após o juízo final irão ou para o novo céu e a nova terra, aqueles que eram salvos, ou para o lago de fogo e enxofre, aqueles que foram condenados. Só existem 2 destinos.
Só que aquilo que determina a sua trajetória eterna, seja céu, Nova Jerusalém, ou inferno, lago de fogo, é a sua vida aqui e agora. É a sua decisão aqui e agora, por Cristo ou contra Cristo. Ou indiferença a Cristo, que é ser contra Cristo. Jesus fala, quem não é por nós é contra nós. Então não há em cima do muro para Jesus. Ou você está do lado dele, sofrendo perseguição de 10 dias, sendo tentado pelo diabo, sendo perseguido, empobrecido e zombado, mas recebendo a coroa da vida. Ou você viverá essa vida da melhor maneira possível, porque o mundo é dos espertos, né, no linguajar do mundo, viver no máximo que você pode viver, mas vai acabar. E daqui é para o inferno, e do inferno para o lago de fogo. E não há volta, não há segunda chance. O lago de fogo, que aparece lá no final do Apocalipse, ele é o lugar onde o inferno é lançado, junto com o diabo, seus anjos, a besta do mar, a besta da terra. Os inimigos são lançados lá. O tormento eterno, como a Escritura descreve de maneira simbólica e poética. A verdade que Jesus coloca aqui para a gente, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando com você agora, através da palavra dele. O vencedor, aquele que sofrer, perseverar, lutar, viver a vida cristã como tem que ser vivida, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Você pode sofrer a primeira morte aqui na terra, ser comido por leões, esfaqueado, queimado numa fogueira, ou talvez morrer pobre, não ter vivido a vida do máximo que você poderia ter vivido, porque você fez escolhas certas, ao invés de escolhas fáceis. E eu termino com uma frase de um pastor presbiteriano também, o Emílio Garofalo, uma frase que eu gosto muito, que ele diz algo mais ou menos assim: quem morre uma única vez, morrerá para sempre. Quem morre 2 vezes, viverá para sempre. Se você morrer apenas uma vez e ir para a sepultura, você vai para o inferno e dali não haverá mais vida. Mas se você morrer em vida, para o seu velho eu, morrer em vida, para o pecado, para a morte, para o inferno, se você morrer para o mundo e viver para Cristo, você só vai morrer 2 vezes. E a vida eterna te aguarda. Então vale a pena ser crente. Quando você se sentir tentado a fazer escolhas fáceis, dar um jeitinho, a gente adora fazer jeitinhos, né, como brasileiros, lembre, são só 10 dias. Vale a eternidade? Trocar 10 dias pela eternidade? Vale a pena trocar alguns anos de prosperidade material por uma escolha fácil? Ou vai te fazer uma escolha difícil e ver uma vida talvez não tão abastada, mas que te traz a certeza do seu destino eterno? Vale a pena negociar princípios e valores para ser bem visto em um grupo, uma sociedade, mas ser mal visto aos olhos dos céus? Vale a pena? São só 10 dias. Coloque isso à luz da eternidade. Sempre que você for tentado, pense, vale a pena eu trocar minha eternidade por esse momento? É claro, se você fizer isso e se arrepender depois, há perdão, há reconciliação. Se você tomou decisões erradas, tem vivido essa vida fácil, pare com isso agora, volte para Cristo quanto antes. Mas se você continuar nesse caminho para tudo sempre, será uma eternidade longe de Cristo. Por isso, escolha bem. A nossa confissão de fé de Westminster, é importante lembrar disso, né, porque a gente sempre, às vezes é uma briga, né? Quando eu me converti? Quando eu fui convertido? Qual que é a linguajar correta? Na verdade, os dois são corretos. A gente sabe que o Espírito Santo transforma o nosso coração, mas a nossa confissão de fé também fala que nós escolhemos, seguimos, decidimos por Cristo. Então, faça uma escolha hoje, que vai representar aquilo que o Espírito Santo já tem feito no seu coração. Escolha seguir a Cristo. Escolha andar ao lado dele. Escolha viver uma vida, talvez insignificante aos olhos do mundo, mas extraordinária aos olhos dos céus. Os olhos de quem você quer agradar? Por qual tempo você quer triunfar? 10 dias ou eternidade? É algo que a gente tem que pensar. Os esmirnenses fizeram uma boa escolha. A gente sabe pela história que essa igreja viveu, sofreu, morreu e um dia vai ressuscitar em glória, porque lutaram e mantiveram a fé no meio da tribulação. Policarpo foi um grande exemplo disso. É claro que um ou outro acaba escapando, espero que não seja o seu caso aqui. Mas faça a escolha certa, todos os dias. Igual no casamento. Não basta dizer sim no altar, tem que dizer sim todo dia. Ainda dizemos sim todos os dias. Se escolheu a Cristo um dia, foi batizado, professou sua fé, tem um relacionamento com Jesus Cristo, sustente esse batismo todos os dias da sua vida. Não foi ainda? Decida por isso hoje. Venha para Cristo hoje. Vamos resolver isso o quanto antes, porque é ao lado dele que a vida eterna está aguardando cada um de vocês. Então, vamos orar e depois da oração cantar um último hino em louvor ao nosso Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor transforme o nosso olhar, nos ajude a olhar para o mundo, olhar para nós mesmos, para a tua igreja com os olhos do Senhor. Perceber que a nossa pobreza, perceber que nossas dificuldades, que as lutas que passamos não são sinais da tua falta de amor, mas, na verdade, sinais da fidelidade, Pai, que nós lutamos para sustentar com a nossa vida. Nós pedimos, Senhor, guarda o coração daqueles que têm sido fascinados pelas riquezas do mundo.
fascinados por mamon, fascinados por uma vida fácil, fascinados por oportunidades imperdíveis, mas que deveríamos perder por causa do Evangelho. Nós sabemos que não é pecado ter recursos, nós sabemos que não é pecado ter uma vida tranquila, mas nós te pedimos, Pai, que isso não venha às custas de ser fiéis a Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor nos encoraje, nos empodere com o Teu Santo Espírito para que possamos sustentar essa fé de maneira ousada, corajosa, todos os dias da nossa vida, especialmente o tempo de provação. Mas também te peço, Pai, que o Senhor nos dê a coragem, Pai, de sustentar essa fé em momentos mais terríveis que talvez possamos passar no futuro, Pai. Pedimos em especial pelos nossos irmãos missionários, não apenas aqueles apoiados pela nossa igreja, mas os seus filhos que estão espalhados pelo mundo, passando por muitas lutas. Nós temos talvez alguns até no nosso mural ali embaixo, que nem o nome nós podemos saber, apenas siglas, Senhor. Cuida deles, fortalece eles, dê a eles cada dia consciência de que são apenas 10 dias. E tudo vai passar. É apenas uma noite, e amanhã logo vem. O Senhor Jesus Cristo reinará eternamente sobre os céus e a terra, e nós triunfaremos e reinaremos com Ele, se formos fiéis até o fim. Por isso, Senhor, nos dá perseverança, nos dá coragem, e nos dá a visão correta da realidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.